Limpo que. Ah, deu Tá. aqui, Silei, obrigado. Muito bom dia, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Segunda-feira, 26 de janeiro de 2026, 26 do 1 do 26. Graças a Deus por isso. Começando aí a nossa semana útil, nessa última segunda-feira de janeiro, vivendo aí a última semaninha, né, do mês de janeiro. Semana que vem já é fevereiro. E o ano vai seguindo o seu curso, graças a Deus por isso. Estamos aqui, tivemos um pequeno delay aí no início, ajustando aqui os desafios com a nossa internet, com a nossa conexão, mas agora tudo ok, já gravando, porque graças a Deus, e eu ouvi testemunhos bons disso, né? Essas gravações têm alcançado pessoas, têm alcançado homens e mulheres que depois desse horário também escolhem poder orar e contemplar um pouco daquilo que vai sendo partilhado aqui. Muito bom. É isso aí. Vamos começar orando. Ah, Senhor, que privilégio nosso nessa manhã, Deus. Uma manhã de segunda-feira. Habitarmos nesse lugar de oração, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse momento tão singular, Pai, tão necessário para as nossas vidas e que nós insistimos diariamente em estar, que é aqui o lugar de oração, onde o Senhor se dá a conhecer a nós, Deus, onde o Senhor nos garante que onde nós estivermos, em Teu nome, ali o Senhor se faz presente. Então, Senhor, é um encontro com o próprio Deus. Que bênção, Senhor, que, que necessário, que beleza, quanta virtude, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem nos ensinado, nos conduzido, o Senhor tem dado o tom dessas nossas reuniões, esse ajuntamento, Pai. E para aqueles que estão disponíveis, para os corações que estão abertos, Pai, temos experimentado, sim, Deus, um preenchimento, um alimento, Senhor, algo que vem ao nosso encontro e, de certa forma, vai contribuindo para as nossas vidas, para a nossa realidade, Senhor, e vai abrindo os nossos olhos para que a gente enxergue esse bom propósito divino. E essa é a minha oração, Deus, para começar esse nosso tempo junto com os meus irmãos. Senhor, abra os nossos olhos, Pai. Toca na nossa percepção, Deus. Nós precisamos tanto disso, Senhor. Esse bom discernimento, a forma como o Senhor vai nos possibilitando aí, Deus, é, compreender para além do mundo físico, para além do tangível, Pai. A necessidade que nós temos de discernir os tempos, Pai. A necessidade que nós temos, Deus, de ver uma perspectiva espiritual, de forma integrada, Pai. Entendendo que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, como oramos aqui na semana passada, Deus, nos lembrando daquilo que Paulo fala aos Efésios. Então, Senhor, em nome de Jesus, para esse grupo que está aqui, para aqueles que vão ouvir depois, enfim, a minha primeira oração é: Senhor, ensina-nos a enxergar a realidade. Ensina-nos, Pai, a discernir os tempos. Ensina-nos, Senhor, a alcançar o bom propósito divino que existe ao nosso redor, Pai. Reconhecemos que não sabemos orar como convém, Deus. Reconhecemos a necessidade que temos de que Teu Espírito venha e nos ajude, e nos mova, e nos ensine. Também a habitar e a ocupar esse lugar de oração, Senhor. Então, eis-nos aqui para isso e pela fé, Senhor, mais uma vez e mais uma manhã, pela fé nós te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer e falar, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Amém. Amém, irmãos. Amém. Amém. Tiagão, meu querido, bom dia. Tá me ouvindo bem aí? Como é que tá a internet do Brasil chegando aí na Espanha? Tá dando para ouvir? Bom dia, sim, perfeitamente. Certo. Tiagão, ontem, na hora dos dízimos, eu resgatei um texto muito precioso que é Abacuque capítulo 3.
o finalzinho ali, quando o profeta ele vai olhar para a realidade que não era favorável, né? E ele então faz questão de afirmar um lugar dele em Deus, traduzindo que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas sumam do curral, todavia eu me alegro no Senhor. Alegria é uma expressão muito bíblica e ela tem sido duelada, né? Tem um duelo contra a alegria que é o raio da felicidade, né? Que é um conceito bem mais secular do que bíblico, né? Alegria como um fruto do espírito, alegria como uma expressão de contentamento, alegria como uma perspectiva de se deleitar no Senhor, que é o que o profeta traz para nós aqui. Vamos começar orando por isso, Tiagão, pedindo a Deus que nos ajude, nos ensine, nos mobilize a alcançar essa alegria genuína, essa que tem tom de contentamento, essa que descobre o Senhor como fonte de deleite, essa alegria que não está condicionada a circunstâncias, como Abacuque vai nos trazer, mas ela vai sendo afirmada por quem Deus é. E o que Deus colocar no seu coração, meu irmão? Vamos lá. Amém, amém. Senhor Deus, nosso Pai querido, obrigado pela oportunidade de juntos aqui, Deus, de manhã orarmos, agradecermos, reconhecemos a Sua graça, a Sua misericórdia sobre nós. Te agradecemos, Deus. Oh, Deus, nos ajude a contemplar essa alegria, esse fruto do Espírito, esse prazer, esse gozo que vem do Senhor, a partir de qualquer circunstância. Circunstância boa ou ruim, Deus, de escassez ou de abundância, Deus. Nos ajude a contemplar e saber que a nossa alegria, a nossa força é o Senhor, é estar com o Senhor, Deus. Eu, particularmente, agora vivo uma semana de saudade, de luto, né, entre aspas, mas tão alegre e contente de ir ao Brasil, voltar revigorado, com a alma cheia, de estar com os meus amigos, de passar o tempo aí e chegar aqui pronto para o trabalho, pronto para aquilo que o Senhor me chamou a fazer. Isso enche meu coração de alegria. Isso ultrapassa expectativas, ultrapassa esperança, ultrapassa qualquer coisa, porque o Senhor está comigo, Deus. E não é a partir da minha capacidade ou daquilo que eu sei fazer, Deus, mas é a partir daquilo que o Senhor me chamou, Deus, da Sua palavra, do seu fundamento, da Sua herança, do seu poder sobre mim, da Sua autoridade sobre a minha vida. Eu te peço também sobre meus irmãos, onde eles estiverem, com toda dificuldade, com tudo aquilo que eles têm medo, que eles tenham, acima de tudo, o Senhor como foco, o Senhor como fundamento das coisas, e a alegria, a paz, o gozo sobre nós, Deus, em meio a doenças, em meio à diversidade, à escassez financeira, seja, Deus, que a alegria do Senhor seja a nossa força nesse momento. Em nome de Jesus, como o Saulo bem diz, como o profeta Abacuque diz, na falta de qualquer coisa, que a figueira não floresça com nada, Senhor, mas que o Senhor seja nosso Deus, a nossa alegria maior, Senhor, nossa direção. Louvado seja teu nome, Deus. Obrigado, porque o Senhor é bom acima de qualquer circunstância, acima de qualquer problema, acima de tudo, Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus. Nós choramos e te agradecemos, Deus. Amém. Amém, Amém, Tiagão. Tiagão. Amém, meu caro. Amém. Valeu demais. Ô, cunhado, Serleizinho, bom dia. Tá me ouvindo bem aí? Tá perfeito, pastor. Obrigado, obrigado. Sabe que, Serleizinho, te ouvir você me chamando de pastor internamente é engraçado, é minimamente É. engraçado, viu? Lembrando da nossa história aqui que nós temos junto aí. Ai, ai, mas vamos lá, Serleizinho. Seguinte, tem um símbolo que, na verdade, na palavra de Deus ocupa um símbolo, mas traz uma expressão do nosso corpo físico, que são os pés, né? Que vai ser apresentado em diferentes momentos aí na palavra de Deus. A própria Abacuque traz a ideia dos nossos pés, né? O Senhor faz os meus pés como os da corça, né? Em termos de liberdade, de expressão, de alcance, né?
Em algum momento, o salmista, no Salmo 119, vai trazer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? Paulo vai dizer que quão formosos são os pés daqueles que anunciam, enfim. Então, essa ideia de onde nós somos, nos sustentamos e nos direcionamos, né? O símbolo dos pés também é sustentação do corpo e direcionamento, e escolha e movimento, né? Então, nós vamos orar por isso, para que o Senhor sustente os nossos pés, não na nossa vontade, não no nosso desejo, né? Mas no bom propósito dele, que a palavra dele nos direcione enquanto expressão diária de escolha, porque os nossos pés, eles serão resultados diretos das nossas escolhas. Nós escolhemos para onde ir, nós escolhemos deixar de ir, nós escolhemos nos deslocar. Então vamos orar no símbolo dos nossos pés, pensando naquilo que é o propósito divino para as nossas vidas, o direcionamento. Muitas vezes tem que sustentar, às vezes os pés doem, sentem, mas faz-se necessário ainda ficar de pé, ainda seguir a caminhada, enfim. E o que Deus colocar no seu coração? Vamos lá. Amém. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos levantou, Senhor. E como o Saulinho disse, e nos levantou com os pés, ó Pai. O Senhor nos sustenta com os pés, ó Pai, mesmo às vezes doendo, às vezes inchado, às vezes machucado, Senhor. Mas o Senhor nos faz os pés como os da corça, ó Pai, que não só andam, mas pulam, Deus. Pulam montes, ó Pai, desesperados pela água que é o que é o Senhor Jesus. Fonte de água viva, Senhor. E é tudo pela sua graça, é a nossa vontade, porque a gente pode parar ou a gente pode continuar, mas que a gente possa andar, pular, ter força, Senhor, mesmo às vezes doendo, Senhor, mas que a gente possa correr, Senhor, para buscar a sua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, fortalece os nossos pés, fortalece nossas pernas, nossos tendões, nossos músculos, ó Pai, para que a gente possa caminhar na sua vontade, para que a gente possa ser como realmente a corça, ó Pai, que é desesperada, Senhor, para buscar água, Senhor. Em nome de Jesus, nos encha dessa sua água, Senhor, que nossos pés, nossos dedos, ó Pai, possam sustentar nosso corpo, Senhor, firme na rocha que é o Senhor Jesus. Que a gente possa nunca desistir, ó Pai, desse caminho, permanecer e continuar, Senhor, onde o Senhor deseja que nós estejamos, ó Pai, que é o lugar mais seguro, ó Pai, que é a sua vontade, que é o centro da sua vontade, Senhor. A gente não possa desistir, ó Pai, nessa segunda-feira, que é o começo, ó Pai, dos nossos dias, ó Pai, de trabalho, que a gente possa continuar mesmo firme no seu coração, Senhor, e não ir com o pé direito, nem com o pé esquerdo, mas ir com os dois pés, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. 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 Valeu, obrigado. Amém. Ô Jefferson, muito bom dia. Eu não sei como é que tá aí, se você consegue, se você conseguir, por favor, libere seu microfone aí para a gente ter uma palavra de oração contigo. Jefferson. Acho que não. Beleza. Deixa eu ir numa outra pessoa aqui. Ah, deixa eu pegar aqui. Ô, Jeff, conseguiu. Mas você consegue, Jefferson? Te atrapalha aí, não? Eu tô aqui. E a versão mudou do meu Zoom, e aí o microfone desapareceu. Ah, tá. Beleza. Maravilha. Jefferson, tem uma expressão bíblica também que, na verdade, nós talvez conhecemos mais ela, né, assim, fora da Bíblia do que dentro da Bíblia, né? E que isso também já vai nos preparar para a meditação de hoje, que é a amizade, é o ser amigo, né? Nós já trouxemos isso aqui em algum momento durante João 15, quando Jesus nos chama de amigos. Mas uma das principais formas de experimentar isso é no dia a dia, né? São nas nossas relações, né?
E nós vamos entendendo isso em momentos diferentes da palavra de Deus como um desafio para nós aqui nessa terra, né? Esse é um assunto que me interessa muito, mas muito mesmo, né? É algo que pessoalmente eu me aplico muito a ler, entender, pensar na minha própria pele, etc. Mas você tem expressões como Davi e Jonatas, por exemplo, né, que a Bíblia vai trazer com tanta precisão ali. Você tem Salomão trazendo em Provérbios pelo menos duas menções bem claras, né, sobre o valor da amizade. Você tem Jesus e João, por exemplo, né, pensando naquilo que era uma aproximação, né? Enfim, dentre outras expressões que a gente vai encontrando na palavra de Deus e que também aponta para nós aqui nessa terra, né? Como ter esse outro de um lugar tão próximo, tão íntimo, numa caminhada, né? Quer dizer, não é possível pensar em amizade se não falar de caminhada, de jornada juntos, né? De partilhar peso, né? De poder não só se alegrar e viver momentos bons, mas os momentos desafiadores, né? A referência, né? A referência, como João estava ali aos pés da cruz, né? A referência de participar da dor, a referência de poder, inclusive, ter nessas pessoas uma manifestação de Deus nas nossas vidas, né? Pensando nisso, meu caro Jefferson, né? Vamos orar com você para que nós aqui, né? Nós somos, ó, que beleza, 41 pessoas, tem pessoas que assistirão depois, mas que a gente possa ir descobrindo isso no Senhor e aplicado na nossa vida diária, né? Que a gente tenha sensibilidade em Deus, em poder discernir sobre isso e sermos contemplados, né, por essas relações que nos edificam, né? Relações que vão nos edificando, fortalecendo, né? Já falando dos pés, falando de alegria e como esse lugar de fortalecimento e de gozo, de alegria, muitas vezes se manifestará na relação com o outro. E a amizade é um tipo muito específico de relação, né? Onde a gente pode partilhar nossa vida com outra pessoa e a gente pode sustentar um ao outro, a gente é sustento um para o outro, né? E o que Deus colocar no seu coração, meu irmão, vamos lá com você. Sim, Pai. Obrigado por mais um dia, mais uma semana. Muito obrigado por Senhor é bom em todo o tempo. E aí, de forma muito específica, Senhor, nós queremos falar sobre amizade. E eu não sei muito bem o que o pastor Lindo tinha na cabeça quando escolheu a mim para falar sobre amizade, porque isso conhece minha trajetória, Senhor, e eu sempre fui um homem de muitos, muito poucos amigos. Muito poucos mesmo. Talvez um a cada geração, a cada temporada, a cada década. E o Senhor tem me desafiado também há pouco tempo a compreender essa relação contigo. O Senhor já se revelou a mim de forma muito profunda como Pai. O Deus Todo-Poderoso está muito claro. A paternidade do Senhor foi muito bem revelada a mim, o Senhor se revelou a mim muito claramente em relação a isso. Mas o ser amigo teu, Pai, ainda é algo que me desafia. Viver essa relação de amizade contigo. Da mesma forma, como eu não tenho muitos amigos, que não são muitas as pessoas que se dispuseram a caminhar comigo ao longo dos anos, e eu também não me dei a conhecer a tanta gente. Mas esse é um desafio, Pai, que o Senhor coloca diante de nós, de nos darmos a conhecer. O Senhor se dá a conhecer. A palavra diz que a gente precisa se chegar ao Senhor e o Senhor vai se chegar a nós. O Senhor vai revelar a sua intimidade. Então, talvez falta isso em nós também, nas nossas relações interpessoais, para aplicar esse princípio de nós nos achegarmos e aí o outro se achegará. Nós nos darmos a conhecer nas relações. Começando as relações de casa, entre cônjuges, entre filhos. A relação do cônjuge e da paternidade entre pais e filhos, que é tão desafiada nos dias atuais. Talvez isso esteja nos chamando para um upgrade nessa relação também. Ajuda-nos, Senhor, a sair da nossa própria casca, da nossa própria, do nosso próprio micro-universo
Ajuda-nos a abrir mão do medo da exposição e ajuda-nos também a ter sabedoria para saber quando e para quem fazer essa exposição. Nos dá para discernimento e coloca pessoas nas nossas vidas, pessoas nas quais nós podemos confiar e que se disponham a caminhar conosco na jornada. Porque uma coisa é ser irmão, encontrar na igreja uma vez por semana, está tudo certo, Pai do Senhor e todo esse negócio que a gente já conhece bem. Outra coisa é comer sal todo dia. Não é muita gente que está disposto a isso. Então coloca na minha vida, na vida dos meus irmãos aqui, pessoas, levanta pessoas para caminhar conosco, para ombrar com a gente na caminhada. E movimenta, disponibiliza a gente mesmo para poder ser essa resposta na vida de outros, para que a irmandade seja fortalecida com laços de fraternidade e que teu corpo cresça e a jornada seja mais leve, com mais riso, com mais compartilhamento. E dividindo as cargas, Senhor, nós possamos caminhar sempre e cada vez mais longe. Dá-nos essa graça, a começar de nós aqui. E glorifica teu nome nisso, porque eu sei, a tua palavra diz que o Senhor deseja ser conhecido, o Senhor deseja se revelar. Mas isso depende da disponibilidade do nosso coração. Encontra-nos também disponíveis, Senhor, para essa relação de amizade para contigo. Algo que eu penso que ainda vai além da paternidade com a qual o Senhor se revelou. É um nível, eu penso que é um nível superior ainda. É um degrau acima do Deus Criador, o Todo-Poderoso, e aí um degrau acima vem o Pai, e aí um degrau acima vem o amigo. Revela-nos isso. Nos ajuda a entender essa revelação e a praticar isso no nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jefferson. Amém, Jefferson. Rapaz, te escolhi porque eu sabia que o coração seria profundo. O pastor lindo dá um tiro certeiro, entendeu? Às vezes ele erra o tiro, mas ele também acerta o tiro, tá bom? Valeu, meu amigo Jefferson. Valeu, meu querido. Boa semana aí, Deus te abençoe. Amém. Amém, irmãos. Vamos orar pelo Brasil agora, como a gente tem feito aqui num tempo de intercessão. E especificamente hoje, dentre os motivos que você pode orar, deixa eu trazer uma informação aqui, né, que aí se envolve especificamente minha área de atuação também, fora da igreja, né, que é a campo da saúde mental. No mês de janeiro, nós temos uma campanha, uma tendência, né, uma mobilização em falar de forma mais incisiva e enfática sobre saúde mental. E isso faz com que a gente vá tendo acesso a dados, informações e que isso chegue para a sociedade. Mas algumas que eu quero talvez traduzir para vocês, tá? Alguns devem saber disso, mas imagino que nem todos saibam. Existem algumas métricas que procura, de certa forma, entender ou compreender a realidade de saúde mental nos países. Nos países, tá? E dentre essas métricas utilizadas, né? Uma delas é a quantidade de medicações que são tomadas, enfim, diagnósticos dados, enfim, e etc. E aí, irmãos, já tem alguns anos, tá? Que nós temos um título muito singular, como o país mais ansioso do mundo, pelo consumo de ansiolíticos, pelo excesso de diagnósticos que se tem a partir da quantidade de pessoas que vivem no Brasil, né? Pela realidade que se vive em termos de sofrimento, de crise, de tratamento, etc, 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 né? Isso porque a gente está falando de uma expressão de saúde mental, a gente poderia falar de muitas outras, né? Então, existe uma outra expressão muito curiosa que a gente encontra na literatura, é que nós vivemos uma epidemia de saúde mental atualmente, né? Isso é fato, irmão. Isso aí não precisa nem falar demais, que você sabe que eu tô
traduzindo aqui. Então, irmãos, nos cabe também orar pelo Brasil, né? O acesso ao tratamento hoje é caro, não é simples, não tem profissional para todo mundo, né? E aí a gente poderia listar uma expressiva lista, né? A gente poderia elencar uma expressiva lista aqui de questões que desafiam homens, mulheres, idosos, famílias, quando o assunto é a saúde mental no Brasil, né? O nosso estilo de vida, as incertezas, as questões, né, inflamam tudo isso, tá? E eu queria que nós orássemos especificamente por isso, dentre outros motivos que Deus vai colocar no seu coração, mas nós vamos orar pela saúde mental no Brasil. E, irmãos, preste atenção nisso aqui, né? Uma das grandes expressões que integram esse tratamento, aí eu estou dizendo como profissional da área agora, é uma comunidade eclesiástica, também conhecida como igreja. Uma das grandes expressões que vai integrar, que vai fazer parte, que vai ter como potencial para poder ajudar as pessoas no seu sofrimento de alma, na sua ansiedade, na sua depressão, na sua ideação suicida, na sua oscilação de humor e etc, etc, né? São esses ajuntamentos, são pessoas que se proporcionam ali apoio mútuo. E isso é igreja, irmão. Então veja que a igreja tem um papel-chave nisso, né? Talvez ela não descobriu ainda. Eu acredito que ela não descobriu ainda esse papel. Mas estamos em tempo ainda, né? Então vamos orar pelo Brasil, irmãos, aproveitando esse momento, e orar e clamar pela saúde mental do Brasil. Esse é o momento, como a gente tem falado aqui, que você pode liberar seu microfone ou ficar com seu microfone fechado. Porém, se você está aqui online ouvindo, eu espero que você leve isso a sério e mesmo liberando seu microfone, que você pare nesse momento e ore pelo seu país, numa intercessão ativa, pedindo a Deus em prol da nossa nação, tá bom? Vamos orar juntos, vamos lá. Senhor, nosso Amém. Amém. Deus, nosso Deus, Pai te amado, obrigado Deus, por no essa nosso oportunidade Senhor, de Pai, estar o caminhando que o juntos. Senhor tem do que nosso dar Deus, para igreja nós do todos Senhor, os se dias, Jesus, Senhor. está reunindo precisando, em Porque nossa Senhor, nós igreja, sabemos, ó do Deus, nosso que remédio cada coração, um a está todas mas as sofrendo, dores, mas Pai, reconhecer, Deus, dores podemos emocionais, reconhecer, dores Deus, Em por nome de parte físicas, do Jesus, Senhor, gente. sem Jesus, sentimento. Jesus, nós precisamos, clamamos a Deus, Deus, Pai. Lugar de e ansiedade, Orientamos, orientamos, Deus, os Senhor. caminhos países da que vida, você Senhor, declara que nessa estão questão Em de Jesus, exigência, Senhor. pessoas que mental, sofrem Senhor, de Tratamento que é ansiedade, precisamos desafiador, cada um de nós, desobedecendo realmente, muitas vezes, epidemia, Senhor. como orientações você tão, falou, Pai, Senhor, Deus, para que nós não Acesso não é precisamos realmente fácil, do ansiosos, Senhor, mas misericórdia, temos, misericórdia, mata, Deus, porque feito Pai, nos muitos pelo ajude. estão, Senhor, noticiário, Cada um no bagunça Brasil, ajude como espiritual que é o igreja, desistência, nosso entendeu? porque Nós país, promete cada isso um aí, pela Deus, no que opressão muitos como vão tomar igreja maligna posse seu sobre entender o melhor nosso de lugar, país guerra, Senhor. Deus, vai também. começar para no poder fazer a mundo, Ó Deus, Pai, toda diferença. nos ansiedade, dê Traga o liberdade, amanhã vai acontecer, cura, em conforto, defesa, Deus, vitória da entendimento, Escrita, Senhor, que Cada que precisamos de o nós, Senhor Senhor, para carrega vir a tomar dependendo posse do decisões, da Senhor. nossa E história, que assim, o Senhor tornou seja leve o os ferido, país Pai, naquela traz a nossa cruz. história, parado, Senhor, Por que que nós nós andamos possamos, Senhor, ansiosos, por Pai? aquilo que o confiar mais Senhor nele, nos Eu, tem Senhor, eu, toda falado. eu ansiedade vai acho, ser No Sim, nome removida, de Senhor, em nome de ó Deus, Jesus. Jesus. por isso, Amém. Amém. em nome de Jesus, Em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui, Deus, como brasileiros, nos colocando num lugar de intercessão. Mas não apenas como brasileiros, também como igreja. E hoje, especificamente, por um tema, por uma realidade que é tão presente no nosso país, Deus, que é a ausência de saúde mental. Uma realidade tão cruel, tão pesada, tão densa, porque fala da história de cada um, Deus, que é a ansiedade, que é a depressão, que é a vontade de morrer, que é o medo que está aumentando cada vez mais, se transforma em pânico, Senhor, que é a oscilação de humor que foge do controle das pessoas. E a gente poderia ficar aqui listando e listando muitas expressões que vão caracterizando, Pai, esse adoecimento de alma
E como foi dito aqui, Senhor, e é conhecido de que nós estamos aí num lugar tão elevado quando o assunto é especificamente ansiedade, essa total ausência de controle das nossas emoções, quando o assunto é o medo, é a incerteza, isso que vai nos custando, Deus, custa para o corpo, custa para as relações, custa para o matrimônio, custa inclusive para a nossa relação com o Senhor, Pai. E há tantas e tantas pessoas no Brasil que não têm um relacionamento com o Senhor, Deus, e aí estão mais refém ainda dessa ansiedade miserável. Senhor, tenha misericórdia do nosso país nesse aspecto da saúde mental. Tenha misericórdia de homens, mulheres, idosos, adolescentes, crianças. Sobrou para todo mundo. Ninguém está saindo ileso, Senhor. Ninguém está saindo ileso desse nível de angústia que tem assolado o nosso país. É uma epidemia mesmo, pela magnitude disso. Senhor, tenha misericórdia das pessoas que têm sofrido com a sua alma, Senhor, que muitas vezes não são nem entendidas pelos outros, pelos de casa, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, pela falta de paciência que a gente vai tendo uns com os outros quando o assunto é isso. Porque temos receita fácil para todo mundo a partir da nossa pele, mas não alcançamos muitas vezes a realidade do outro. Como a gente vai meditar hoje, que é o que o Espírito Santo faz como consolador. Mas, Senhor, também oramos por nós como igreja, para que a gente, nessa realidade, assuma um papel que nos cabe. Existe um papel que é nosso, Senhor? Claro que existe. Existe uma expressão na igreja, na comunidade, na paróquia, Senhor, que vem de encontro a esse sofrimento. A partir da, daquilo que é a tua palavra, do ensino da tua palavra, da vida que vai sendo gerada pela tua palavra, Senhor, numa dinâmica de uns aos outros, Pai. Então, Senhor, como igreja brasileira, ensina-nos a ter um olhar sobre essa realidade de sofrimento, de alma. Ensina-nos também, Senhor, a ser uma expressão de cura, de restauração, de tratamento, de vida para as pessoas que têm padecido nesse lugar. Essa é a minha oração, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. amados irmãos. Amém. Evangelho de João, capítulo 15, hoje, dia 26, versículo 26, diz o seguinte: Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Só até aqui. Estamos aí numa jornada muito preciosa de meditação versículo a versículo do Evangelho de João, capítulo 15, e chegamos hoje no versículo 26, que nessa profundidade que Deus, na pessoa de Jesus, vai revelando a nós, traz agora essa outra faceta da Trindade, que é o Espírito Santo. Então nós estamos num momento em que, no nível que chegou, na forma como o discipulado aqui, o ensino foi, né, convocando os discípulos a ter fôlego para dar um mergulho naquilo que é permanecer nele, né? E vindo de um contexto anterior de desafios, de perseguição, de ódio, né, como Jesus foi caracterizando, de mundo e etc, etc, né? Surge então a figura do Paracletos, no grego, né? Que, trocando em miúdos, vai falar assim da pessoa e da obra do Espírito Santo, né? Surge aqui Jesus trazendo novamente, porque vai ter outros momentos que isso vai acontecendo aqui nos evangelhos, né? Ele anunciando a chegada, a permanência, né? Essa afirmação de um advogado, de um ajudador, de um conselheiro e, por que não, de um amigo, de um doce amigo, de uma presença fiel, de alguém que vai ter uma empatia
e que vai nos sustentar dentro do conflito. Olha que precioso isso aqui, irmãos. Porque Jesus está vindo de um contexto de falar de conflito, de perseguição, enfim. E aí, quando ele insere a presença do Espírito Santo, e aqui é o ápice que eu quero já destacar para nós nessa segunda-feira, né? É como o Espírito Santo vai ser presença fiel que nos ajuda, que nos sustenta, mesmo tendo que lidar com o conflito. A forma como o Espírito Santo vai sendo caracterizado, não só aqui, mas em outros momentos, já fazendo essa correlação, né, vai ser algo muito singular, né? O Jefferson trouxe na oração dele, achei interessante, né, quando a gente falava da amizade, pensando naquilo que é a manifestação aqui na Terra mesmo, né? E aí ele traz em algum momento, quer dizer, existe algo que é muito próprio do amor de pai, né? Existe algo que é muito próprio desse amor do nosso Salvador, do nosso Senhor, né? Da nossa gratidão por ter sido resgatados, do nosso Redentor. Mas de repente nos é apresentado, a partir do que é a Trindade, uma pessoa, e aí guarda isso. O Espírito Santo é uma pessoa. Então a gente se relaciona. A gente ouve o Espírito Santo, a gente fala com ele, a gente abraça. Ou melhor, a gente pode abraçar o Espírito Santo, a gente pode ser abraçado por ele, a gente pode ser tocado por ele. É disso que se trata, irmãos. Em meio a tanta densidade do que é a realidade ou o real, como a gente foi meditando nessa semana, né, nas palavras tão assim, até densas e duras que Jesus vai trazendo sobre o que os discípulos enfrentariam, chega a pessoa e a obra de um advogado, de um amigo, de um ajudador, de um intercessor, de um consolador. Quer dizer, se a gente pega todos esses atributos e vai personificando aí juntos, né? O Edmar começou a trabalhar aqui, então vai fazer um barulhinho. Calma, mas dá para segurar aí. Só fechar a porta aqui. Pera aí. A pessoa que vai acoplando todos esses atributos, né? Existe, segundo Jesus aqui, como essa dádiva da Trindade para nós, para que no caminho nós tenhamos ele presente como testemunha, testemunha de Jesus, testemunha do Pai, testemunha da Trindade, testemunha do bom propósito divino para nós, essa testemunha fiel, irmãos. E aí, nessa manhã de segunda-feira, inspirados à palavra de Jesus, a pergunta que eu lanço para mim, que eu lancei para mim, e eu quero lançar para vocês, é o quanto da pessoa e da obra do Espírito Santo eu tenho experimentado na minha vida. Quando eu falo, né, esses atributos do Espírito, qual é ou qual tem sido a sua relação diária com o Espírito Santo, né? Na nossa cultura evangélica, a forma como a gente vai entendendo o Espírito Santo, isso vai estar embebido de alguns símbolos, né? Jargões evangélicos, enfim, talvez até uma compreensão meio distorcida, distanciada do que é o Espírito Santo, principalmente pela forma como a gente utiliza e foi ensinado sobre o Espírito Santo, muitas vezes de maneira equivocadíssima. Eu ouso dizer que nesse equívoco é muito mais limitante. A gente limita, a gente tem uma alegoria do que é o Espírito Santo que nos distancia entender o que é ter um consolador, o que é a presença fiel do Espírito Santo, o que é essa expressão de um advogado perfeito, de um ajudador, de alguém que se manifesta numa relação diária comigo. O que é ter o Espírito Santo como uma pessoa? Pessoa. E aí, se é pessoa, e eu estou trazendo esses atributos, eu posso descobrir no caminho que me cabe cultivar um relacionamento com essa pessoa. Eu posso ouvi-la e reconhecer a sua voz. Eu posso sentir a presença. E claro, por que não? Pessoa, intimidade pode ser sinônimo de abraço, de toque. Toque.
Qual foi a última vez que o Espírito Santo te tocou? Você sabe dizer aí agora? Toque, já que é pessoa, já que é presença, já que é intimidade. Qual foi a última vez que você conseguiu ouvir e ter a segurança dessa presença que te direciona? A certeza de que você não está só, a certeza de que isso vai te envolvendo, envolvendo. Ontem a gente meditava lá na nossa comunidade pela manhã, né? Em Marcos capítulo 4, Jesus dentro do barco ali, dormindo na polpa do navio ali, né? No meio da tempestade, água entrando no barco, aquela coisa arada toda, né? Enfim, vamos pegar esse símbolo e pensar um pouco da nossa realidade hoje, esse Espírito Santo que está presente, que vem como um sinônimo de segurança, que vem como um sinônimo de pertencimento. Sabe uma das belezas que a gente vai descobrindo com a pessoa e com a obra do Espírito Santo? Que nós pertencemos, gente. Se tem uma coisa que é próprio da jornada, não do herói nesse caso, mas a jornada da natureza humana pós-queda, sabe o que que é, irmão? Sabe qual que é a jornada da natureza humana depois da queda? Pertencer. Pertencer. Isso para não dizer que nós somos carentes por natureza e a gente que, enquanto carência, quer ter a carência suprida. Eu vou usar uma outra expressão que talvez alivie um pouco mais para nós, né? Nossa jornada, irmão, é pertencer. Se tem alguém, preste atenção nisso aqui, que pode ter um papel-chave nesse pertencimento, é o Espírito Santo. É a pessoa e a obra do Espírito Santo. E Jesus está dizendo, ele virá. Eu vou, mas ele está presente. Ele vai seguir nesse bom propósito da Trindade, nessa expressão prática e aplicada da redenção, proporcionando a vocês que querem se relacionar com o Espírito Santo, que desejam cultivar um relacionamento, que estão abertos, como o Jefferson orou de novo, a descobrir o mistério de uma amizade com o Espírito Santo, com a pessoa de Deus, a inaugurar dentro de vocês um senso de pertencimento, tamanho, né, que faz com que você suporte tudo aquilo que for apresentado no caminho pela pessoa e pela obra do Espírito Santo que se faz presente. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, nessa manhã de segunda-feira. Que o seu desejo, que o seu coração esteja aberto e disponível para poder experimentar e ter contato direto com a pessoa e com a obra do Espírito Santo. Vai na paz, meu irmão. Valeu, um abraço, tchau.